E aí, como é que vão vocês? Espero que estejam todos bem, todos correndo atrás dos seus objetivos. Hoje tem jogo da Argentina, meus amigos. E eu estava olhando esses dias atrás uma frase que dizia o seguinte: o pastor lobo é como o Messi. As faltas que ele comete não são nada, mas as faltas que você comete contra ele vale cartão amarelo, cartão vermelho, pênalti e exclusão, se for dependendo do caso. Mas a gente percebe que essa frase não fala só de futebol, ela fala de poder, cara, tanto religioso quanto no futebol. Por quê? Porque quando alguém se torna maior que a instituição, as regras começam a mudar. Sempre foi assim. No futebol, a discussão é até divertida, né? Não quando relaciona Brasil e Argentina, mas futebol. Agora, no meio religioso, ela pode ser devastadora. Repare numa coisa: em muitas igrejas, quando os membros erram, o julgamento é rápido. Não falta sermão, indiretas em cima do púlpito, repreensões, afastamento, exclusão, cara. E chamo você de rebelde no final das contas. Ou seja, a misericórdia desaparece numa velocidade impressionante. Mas quando o erro está no púlpito, no líder, aí as coisas mudam. Aí surgem frases como: não toque no ungido, você não conhece o coração dele, é homem de Deus, homem erra, ninguém é perfeito. Qual outra aí? Deus está tratando ele. Isso é curioso, não é verdade? Para alguns, disciplina. Para outros, proteção total. Para alguns, exposição. Inclusive, fulano é rebelde. Para outros, silêncio. Ou seja, o outros aqui é a liderança. O que deveria ser uma comunidade igual diante de Deus, de igualdade, acaba funcionando como uma sociedade casta, aonde existe uma regra para quem senta no banco e outra regra para quem segura o microfone e é chamado de líder. E aqui é que está o problema. Eu não estou falando de líderes que erram, todo ser humano erra. Estou falando de líderes que acreditam que o seu cargo os coloca acima da proteção de qualquer acerto de conta. Porque existe uma enorme diferença entre um pastor que comete um erro e se responsabiliza por aquele que não, cara. E um pastor que usa a própria posição para escapar das consequências, aí já não é considerado, do meu ponto de vista, homem de Deus. Jesus, para você ter uma ideia, nunca ensinou que a autoridade espiritual é sinônimo de imunidade moral. Aliás, lendo os evangelhos, a gente percebe exatamente o contrário. Os confrontos mais duros de Jesus, meus amigos, guarda isso, não foram contra prostituta, cobradores de impostos ou pecadores comuns que o acompanhavam. Foram sempre contra líderes religiosos que amavam a aparência, amavam o prestígio, o reconhecimento, mas desprezavam a justiça, a verdade, a misericórdia. Por isso eu faço aqui uma pergunta para você: quando foi que questionar virou rebeldia? Escreva nos comentários aí. Quando foi que pedir explicações virou pecado? Outra: quando foi que transparência passou a ser vista como perseguição? Porque, convenhamos, cara, uma fé que não suporta perguntas talvez não seja tão sólida quanto parece, quanto eles tentam mostrar. Se um líder tiver cercado de luxo, ostentação, privilégio, bajulação, enquanto as pessoas que o sustentam vivem carregando culpa, medo e dependência emocional, quem está sendo servido nesta relação aí? Pensa. Quem é o cego da história? Quem está no cabresto na história? Porque o evangelho foi construído sobre serviço, cara. Mas alguns impérios religiosos modernos, não vou falar aqui nomes, já foram construídos sobre admiração. E presta atenção, cara, admiração sem limites costuma produzir algo perigoso que se chama idolatria. Talvez o maior sinal de alerta não seja quando um pastor erra,
Talvez seja quando ninguém mais pode falar sobre o erro. E é exatamente o que acontece aí na Copa do Mundo relacionado ao Messi. Segundo as informações, é o queridinho da FIFA, né, do presidente da FIFA. Dentro da igreja é a mesma coisa, cara. Ou seja, o sistema protege a liderança. Talvez o maior sinal de alerta não seja quando um pastor erra. Talvez seja quando ninguém mais pode falar sobre o erro dele. Porque uma igreja saudável, ela protege os vulneráveis. É assim e deveria ser assim sempre. Uma igreja adoecida protege quem? Os poderosos, a alta cúpula, o líder lobificado. E aqui está a pergunta que eu gostaria que cada um de vocês fizesse ou respondesse aí nos comentários. Se o seu líder fosse apenas mais um membro da igreja, recebendo exatamente o mesmo tratamento que ele dá aos outros, ele seria considerado um exemplo ou seria disciplinado? Pensa nisso, cara. Porque, sinceramente, o problema nunca foi a existência de pecadores dentro da igreja. Não é esse o problema. O problema começa quando alguns pecadores recebem títulos de intocáveis, de semideuses. E quando o homem se torna intocável, normalmente já não estamos mais diante de um pastor, meu amigo. Estamos diante de um ídolo, que é exatamente a comparação aí do Messi, o ídolo do futebol, o maior jogador no mundo. Não pode tocar no cara dentro do campo. Tocou, é cartão amarelo, é falta, é pênalti. Afinal, ele é o ídolo do futebol 2026. Uma proteção para cima do time da Argentina gigantesca. Dá uma olhadinha pro time da Argentina, acho que joga hoje, daqui a pouco mais, não sei que horas esse vídeo vai entrar, mas analisa o jogo da Argentina para você entender o que eu estou falando aqui. O cara é autoprotegido. A mesma coisa que essa imagem aí que me mandaram ilustra. Exatamente a mesma coisa. Infelizmente, os pastores lobificados, líderes que têm, né, o manejo, se destacaram de alguma forma, se tornaram ídolo de muitos fiéis ao ponto de se julgarem intocáveis. Mas quando é você, mero membro, cara que senta aí só para assistir, ou talvez até se tornou algum voluntário, mas se você questionar ele, pode ter certeza que você vai ser excluído, é banco na certa. E no final das contas, se você insistir em buscar transparência ou questioná-lo, você vai ser taxado como um rebelde. E ele segue, porque ele é o ídolo daquela bolha a qual pertence. No caso aí, instituições religiosas. Se você concorda comigo, deixe seu comentário que é importante, ajuda a hypar o nosso conteúdo, se inscreva no canal se não é inscrito, me siga nas demais redes sociais e lembrando, eu não torço para a Argentina, cara, até porque morei na divisa da Argentina há muitos anos e quando se trata de futebol, para mim a Argentina deveria ter perdido antes do Brasil. Mas estão aí e que sirva aí de exemplo o que está acontecendo nesta Copa de 2026. E esse é o canal Falazar, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor e vamos torcer contra a Argentina. Hoje eu sou Inglaterra, meu amigo, desde que nasci.